Olá pessoal, episódio 65 do podcast Filmes Clássicos. Hoje a gente traz aqui um grande filme alemão, M, o Vampiro de Düsseldorf, filme de 1931, dirigido pelo alemão Fritz Lang, que depois vai fazer uma brilhante carreira nos Estados Unidos, mas que já tinha uma carreira expressiva na própria Alemanha, onde já havia feito Metrópolis, por exemplo. Mas o M é um filme aí muito estudado em escolas de cinema, principalmente pela questão do uso do som, né? Estamos falando aqui do primeiro filme sonoro de Fritz Lang, um dos primeiros da Alemanha, e certamente aí um dos primeiros grandes filmes a mostrar todo o potencial no uso da trilha de ruídos para o filme, né? Diferentemente de filmes da época, principalmente nos Estados Unidos, a existência do som não era só para ser usada em diálogos dos atores. Havia muito mais a ser feito com o som no cinema. Então vamos embarcar nesse aí, que é um dos principais filmes alemães de todos os tempos, um verdadeiro clássico, M, o Vampiro de Düsseldorf. A gente deixa sempre aqui o recado que é bom você visitar o nosso site oficial www.filmesclassicos.com.br, porque lá na página dos episódios que a gente posta, a gente também coloca uma galeria de fotos sobre coisas que a gente comenta aqui, também vídeos que complementam o nosso bate-papo aqui, e lá tem um espaço para você comentar, deixar sua opinião, dar um alô para a gente. A gente também tem uma página no Facebook, procura a gente lá, Podcast Filmes Clássicos, e a gente tem um grupo chamado Grupo Podcast Filmes Clássicos também no Facebook. Se você quiser, manda a sua solicitação que a gente te aceita lá. Bom, galera, então voltando aí ao nosso papo aí quinzenal, vamos falar hoje de M, o Vampiro de Düsseldorf, né, um grande filme alemão. E para isso, como a gente tem feito aqui, né, a gente tem tentado trazer convidados para falar aqui dos filmes com a gente. Para você que está ouvindo pela primeira vez, a gente geralmente publica os episódios no dia 1º e no dia 15 de cada mês, então 2 por mês. Mas hoje a gente tem aqui do Cine Masmorra, não é isso? Marcos Noriega. Opa! Tranquilo, Marcos? Tudo certo, Alexandre, tudo certo, Fred. Beleza. Atualmente é Masmorra Cine. Masmorra Cine. É. Tá, é o contrário, né? Uhum. E você fala de onde, Marcos? Da Veneza Brasileira, Guarujá. Opa, Guarujá. Não conheço não, mas conheço de nome, né? Nunca fui. Uhum. Não, a gente que aqui eu chamo de Veneza Brasileira porque tem um canal que a gente atravessa de Catraia que ele é tão fedorento quanto o de Veneza. Compatível. Cara, uma honra ter você aqui. Tava até comentando com o Alexandre. Eu tô aqui também, não esquece, hein? Elci! Ah, sim, Alexandre Cataldo, é que você já se manifestou e você é de casa, então. Elci! Falando de Blumenau. Elci! Isso, eu também tô aqui, Fred Almeida, mas eu tava comentando antes com ele aqui que acho que era Cine Masmorra, não é isso? Isso, era sim, era sim. Vocês inverteram. Antes era Cine Masmorra, é que a gente mudou de endereço, né? E aí... Ah, tá. Né? E foi acho que o segundo podcast que eu ouvi, assim, a primeira vez que eu tive contato com a mídia e tal, foi o segundo, foi um episódio do Homem que Matou o Facínora, que vocês fizeram lá no Masmorra Classic. Opa, que legal, que legal. Eu gostei bastante. Aí, quis sempre convidar você e a Angélica não pôde estar aqui hoje, né, uma pena. Sim. Mas acho que outras oportunidades aí virão. Mas, cara, você é a primeira vez aqui, e o pessoal que nos escuta sabe, quem não está escutando pela primeira vez, vai conhecer aqui o nosso método de introdução dos novos convidados, que é uma perguntinha simples, é saber, né, como a gente tem um podcast de cinema clássico, é saber de você qual foi a primeira vez, assim, que você começou a prestar atenção no cinema clássico de uma forma geral. Certo. Lembra o primeiro filme? Como é que foi? É que assim... É uma história interessante, mas curtinha, tá? Para a gente não se estender demais. Beleza. Eu já tinha assistido filmes clássicos na TV quando eu era criança, porque, né? Mas eu não tinha essa noção do que é um clássico ou do impacto que um filme desse pode ter. Eu fui ter realmente essa noção
Em Santos, no Sindicato dos Metalúrgicos, tinha uma sessão de cinema feita por um cinéfilo e cineclubista chamado Maurice Lejar, que é uma lenda aqui da região da Baixada Santista em relação ao cinema, esse cara. E ele fazia uma sessão de cinema com filmes clássicos exibidos na tela grande. Ele tinha Pô, muitas legal. amizades pelo Brasil, ele conseguia o filme em celuloide e exibia. Pô, que show. Aí eu assisti ali na sessão do Maurice Lejar, Solaris, do Tarkovsky, assisti Gritos e Sussurros, do Pô, Bergman, e só aí, coisa ruim. pois é, e eu adolescente, aí foi uma cacetada nos neurônios, assim, muito grande, né? Esses dois filmes, principalmente, que foram os dois primeiros, que eu vi na sessão de cinema do Cine Petra, eu saí desnorteado, pensando, isso aí é o que é o cinema, nossa, né? Não sabia que o cinema era capaz disso, né? Caraca, legal. Sensação boa, Bacana. né? Quando abre aquelas portas assim, você vê que tem muita coisa que quando você começa a perder os preconceitos, né? Infelizmente a gente Sim, sim. depara muito com isso, né? A gente que não gosta, eu não gosto de filme preto e branco. Tudo bem, até entendo assim a estranheza para quem está acostumado, né? Com outro formato. Mas se você deixa cair essa barreira, você entra num universo muito grande, É assim. verdade, é Você verdade. consegue descobrir que o preto e branco pode ser tão interessante quanto o colorido, né? Uma outra forma de arte. Muitas vezes mais, né? A gente entrou uma época aí, você pega muito do cinema americano, você tem essa padronização do uso de fundos azulados e primeiros planos amarelados ou meio caindo para o abóbora, isso se torna tão cansativo, então de repente, quando você vê todo esse luxo de luzes e sombras que o cinema em preto e branco nos trazia, essa grande quantidade de texturas, é uma dança para os olhos, uma festa para os olhos e é uma quebra nessa mesmice que a gente teve durante um bom tempo aí, né? Nesse cinema mais pipocão que a gente está acostumado, né? É isso aí, bem, bem lembrado. É que esse cinema azulado me irrita profundamente, né? Virou um clichê fotográfico isso aí. Às vezes eu tenho a sensação que estão usando por usar. Mas vamos começar a falar então do filme de hoje aí que a gente trouxe M, Vampiro de Düsseldorf, 1931. Se eu não me engano, Marcos, você estava falando no Cineclube e ver esse filme em película. Se eu não me engano, eu vi esse filme pela primeira vez num curso de cinema que eu fiz no Estação Botafogo aqui no Rio, Opa, e que uma das aulas ele passou simplesmente o Cidadão Kane, e se eu não me engano, em outra oportunidade, ou ele passou um bom trecho desse filme, ou ele passou o filme inteiro, né? ou quer dizer, ele já foi pegando pesado no começo, né? Já foi pegando pesado. E com um curso curto e tal, mas isso há muito tempo atrás. Mas o filme sempre achei interessante desde então, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade de cinema e esse filme aparece em algumas matérias ali, né? Inclusive por conta do som, né? Que Sim. é algo muito interessante a criatividade no uso do som que o Fritz Lang teve nessa época, né? Mas e é um filme que eu gosto, não sei vocês, imagino que gostem também, né? Acho que o Eu, Alexandre eu adoro, cara. Assim, eu tô com o próprio Fritz Lang no sentido de achar talvez o melhor dele, tá? Ele próprio considerava o favorito entre seus próprios filmes, o que não é pouca coisa, né? Se a gente considerar que ele é daqueles diretores que transitou por muitas etapas e muitos mundos, né? Ele é um cara que trabalhou muito bem no cinema inicial, cinema mudo, eh, teve a sua participação muito forte no expressionismo alemão, aí no M já numa outra vertente, depois migrado para Hollywood, né? Nome muito forte, filme noir e por aí vai. Então, no meio de um cara que fez, sei lá, acho que 50, 70 filmes, não sei ao certo agora, mas ele próprio considerar esse o mais importante, ou o melhor dele, não é pouca coisa. Eu concordo, cara, eu acho que é um dos melhores mesmo. Eu gosto do Metrópolis, mas confesso que não tanto quanto do M, só para ficar ali nos filmes da fase alemã dele, né? E assim, eu acho um filme
com muitos subtextos ali, apesar de que ele próprio fez um filme com a intenção de passar mensagem, né? O que a gente estava falando no último episódio que a gente gravou do É, Antonioni, que era um diretor que fazia filme, mas não para passar mensagem, fazia filmes maravilhosos, mas sem querer educar ninguém de nada. Aqui é diferente. Aqui ele fez um filme com essa intenção. O que não afasta de ser um grande filme, um grandíssimo filme que entrou para a história e foi inclusive eleito, acho que em 95, lá na Alemanha, como o filme mais importante do cinema alemão de todos os tempos. Assim, eu só estou citando, né? Eu também não sei se eu concordaria com isso, porque aí saindo de Fritz Lang a gente tem muita coisa boa também, né? Tem Murnau, que a gente é. falou há pouco tempo e tal. Então, essas eleições de melhores são sempre discutíveis, né? Mas que é um filme que tem muita coisa para a gente conversar, um filme que é para ser estudado, um filme que é para ser exibido. A conhecida simplicidade narrativa dele, a aparente simplicidade, né, que você vê que nos primeiros 7, 8 minutos de filme a gente sabe de tudo, com pouquíssimas falas, inclusive, não abusando do sonoro ainda, é, uma junção perfeita de som e imagem e textos É, impressos. Então, assim, é um diretor que conseguia é, é, deixar a sua marca de uma maneira fora de série. Assim. e você, Marcos? Pois é, eu gosto bastante do filme. Eu gosto muito do Peter Lorre e eu acabei conhecendo o trabalho dele naqueles filmes que ele fez com o Roger Corman, que eu assistia quando eu era moleque. Então, Já mais velho, né? isso. Então eu Peter Lorre adorava mais velho. aquele velhinho meio rechonchudo, de olhos esbugalhados, assim, aquela figura sempre me encantou muito. Depois eu fui ver o Peter Lorre novamente no filme do Relíquia Macabra, e Sim. já é uma outro tipo de interpretação, num outro momento da vida dele, gostei também muito. E aí, quando eu assisti finalmente ele no M, alguns anos atrás, aí sim que é a atuação dele que mais me impressionou até hoje. Fora isso, eu acho que esse filme ele para mim funciona muito como entretenimento. Para mim ele é um grande drama capaz de entreter, de envolver, de emocionar, de prender sua atenção e de fazer pensar numa série de coisas. E também depois, posteriormente, ele também eu comecei a enxergar uma importância dele também como marco dentro da narrativa do cinema, né? Então é um Sim. filme também que eu gosto É, bastante. esse detalhe do marco dele como do cinema, né, como narrativa no cinema, passa muito por aqui, por isso que eu falei, o Alexandre citou também, né, o uso do som, porque se você pensar em alguns filmes do período, eu gosto sempre de comparar num filme que vem um pouco antes dele, talvez o pessoal conheça por tabela, que é o Anjos do Inferno, aquele filme de aviões, eu não sei se vocês chegaram a ver, que é do Howard Eu Hughes, não assisti, não. que é o filme que o Leonardo DiCaprio lá no Aviador, né, interpretando Howard Hughes, tenta fazer. E o filme assim é de um excesso de diálogos, né? E ainda com aqueles problemas da câmera presa, com pouco movimento, porque por causa do som, né? Que os microfones começaram a captar o barulho forte que a câmera fazia, então eles tinham que colocar a câmera na cabine, a câmera não se mexia demais e tal. Então, assim, em termos de linguagem, bem ruinzinho. Se você comparar com um filme como esse aqui, né? A quantidade de coisas criativas que ele traz assim nos 10 minutos iniciais do filme Essa sequência inicial toda cara, é um. muito bem delimitada, inclusive, né? Tem um fade out no final que fica uns 10 segundos com a tela escura depois. Parece até que acabou um curta A sequência vai até aqueles dois últimos planos, né? Fantásticos, que ali em dois planos ele. do balão. Do balão, né? A bola e o balão, né? Ele mostra a bola da menininha caindo lá e o balão preso nas linhas de transmissão lá. E aí a tela fica escura e a gente já começa a ouvir a voz do vendedor de jornais lá, do Mas ao longo edição extra. dessa sequência toda aí, você tem ali várias coisas legais que ele faz com som, né? Ele faz logo de cara tem aquela cantoria lá que as crianças ficam tem uma musiquinha que eles ficam cantando que já dá a ideia do que o filme vai trazer, né? Sim.
Detalhe, essa cantoria ela pode ser ouvida quando a gente ainda está numa tela Isso. preta antes de realmente a gente ver a imagem das crianças. E isso acho que para o público de 31 já foi, né, um Totalmente inovador, né? negócio. Ele já começou de cara fazendo algo que ele vai fazer demais aí nesse filme, que é justamente isso, né? Da gente escutar o som e não estar vendo a origem do som, né? A É, gente só vai ver, Sim, ou a sim. gente só vai ver uns instantes depois, ou a gente nem vai ver, né? Ali no próprio momento em que aquela menina, a Elsie lá, vai atravessar a rua e escuta a buzina do carro e ela se assusta, o aquela coisa som toda. fora de O carro só quadro, né? aparece depois, né? O som fora do quadro, né? Tem uma cena, Ele, um já de diálogo, cara ele faz isso. quando a mãe da Elsie atende alguém na porta, ela fala e sai do enquadramento, né? Isso é uma coisa impensável de você fazer num cinema mudo, né? Primeiro porque o que você faria ali? Você ia botar um intertítulo, você não veria que a pessoa está fora de quadro. Então ele brinca com isso, né? Ele usa aquele relógio para criar tensão, né? O som do relógio cria tensão quando a gente vê que a hora já passou e a menina não chegou. O tema do relógio, né? O tema de relógios em geral está permeando o filme todo. Nesse momento da tela preta no Sim. início, no momento que sai o logo da Nero Filmes ali, a primeira coisa que a gente escuta ainda com a tela preta é o badalar de um relógio de torre, né? Plom, aí fica mais um tempo, a gente começa a ouvir a cantoria. Depois tem relógios ali até na hora que o bandido tira lá trocentos relógios do bolso e tudo mais. Quer dizer, o tema tá sempre aquela coisa meio que a gente veria até em alguns Tem filmes. o relógio de parede dentro do edifício que eles invadem, que você tem que. é, a- de certa em certa hora você tem que passar a chave neles, senão vai tocar o alarme na O som delegacia, essas permeia o filme coisas, né? inteiro, né? Às vezes a gente não pode nem, às vezes nem se dá conta disso, mas Agora, eu vejo esse negócio do som off-screen ali, do som que a gente não vê a origem, ele inteligentemente, claro, usando o som de uma maneira narrativa e ampliando, né, ampliando o espaço cênico, assim, né? A gente o filme não é só mais o que a gente está vendo ali, né, na tela. O filme é aquilo e mais alguma coisa que a gente consegue perceber que está fora. Sim. Ele amplia, como se fosse um palco que ele aumenta, que a gente, né, vê fora do campo visual. Isso é muito e legal, tem cara. Assim, outro detalhe aí também relacionado ao som, é que esse filme aqui foi um dos primeiros filmes a usar aquela técnica do leitmotiv, né? Quer dizer, ele usa aquele assovio do Peter Lorre para deixar o público saber que aquilo ali está relacionado ao assassino, à figura do assassino, né? Então, Sim. recorrentemente ele fica usando esse assovio. Tem até um plano bacana quando ele está de olho numa menina, naquele cena lá pelo meio do filme onde ele vê uma menina pelo reflexo de uma vitrine aquela hora que e ele começa, ele tem até você vê que ele está, como é que fala? Ele ele está está se excitado transfigurando, ali. né? Ele seca a É. boca, assim, ele está babando. Pois é. E aí você tem um plano que é uma câmera subjetiva dele acompanhando a menina e o som fora de quadro que é o assovio dele. Né? Isso é interessantíssimo. Aí de repente ele vê que a menina encontra a mãe. E aí já é tarde demais. Isso aí a gente pensar que é o seguinte: o som nos Estados Unidos, né, o filme falado, Lost Talks, apareceu a partir de 1927 com um cantor de jazz. Né? Mas isso não foi assim no mundo inteiro. Né? Na Europa, por exemplo, o primeiro filme falado foi só em 1929, só, né? 2 anos depois. E foi até um filme alemão. Então é impressionante como assim, em pouco tempo ele já consegue criar uma obra que é muito criativa nesse sentido. Né? Mas eu acho que o produtor ali do filme anterior dele, o Mulher na Lua, né? O Frau Immonde, Sim. eles desejavam que fazer já filme ir pro sonoro, mas o Fritz Lang realmente ficou reticente. O problema é que esse filme não foi muito bem recebido, né? O Mulher na Lua, talvez justamente por estar já meio anacrônico aí com essa questão do som, então ele percebeu que teria que migrar de qualquer maneira, né? Teria que ir para o sonoro. O leitmotiv que ele usa nesse filme é uma coisa interessante, porque é o primeiro uso, talvez, né? Com certeza o primeiro uso do Fritz Lang, né? Com essa. Sim. E é um negócio engraçado. Ele já é altamente sofisticado, porque ele é um leitmotiv
diegético, o som é produzido pelo próprio personagem, assoviando, não é uma música tema que vai acompanhá-lo, como a gente vê aí em filmes como Tubarão, e ele é uma música alegre, quase que festiva, e está relacionada a um motivo mórbido. Então ele faz um trabalho de contraste. Então você já veja como primeiro uso e já é altamente sofisticado, né? Uma coisa Não, muito interessante. e detalhe que além disso, ele é um elemento fundamental na história, né? Sim, sim. Além disso, ele não é só um tema musical, é por conta dele que o cego vai identificar né, o assassino e tudo mais. A gente Isso. sabe disso. Então, além disso, ele ainda é um elemento do plot ali fundamental. Isso. Esse roteiro que é da esposa do Fritz Lang, é Thea von Habor, né? Thea von Habor. Isso. Ele é muito, muito interessante também da gente analisar o roteiro desse filme, porque obviamente o uso de todas essas técnicas já está previsto no roteiro. Tanto é que a gente vê que elas têm a importância fundamental na condução da história e rompe um pouco também com essa coisa do que você tinha do cinema, do expressionismo alemão, de histórias mais metafóricas e de narrativas hiperestilizadas. Ele vai, em alguns momentos ele tem uma observação sociológica que é quase documental. E foi preciso uma pesquisa também muito grande. É quase neorrealista, né? Isso. Eu li um depoimento da secretária, não sei agora, eu acho que era a secretária do Lang, num livro, acho que é até a biografia do Peter Lorre. Ela comentando o seguinte: era muito comum, naquela época, ainda não existia consolidada a figura do montador, do editor. Geralmente eram os próprios diretores que montavam seus filmes, né? Um ou outro figurão lá, elas citam até o Capra, já desde o início tinha um montador, uma terceira pessoa que fazia, mas o Lang sempre montou seus filmes. Nessa migração para o som, ele estava um pouco inseguro em relação a isso, então ele optou por chamar um montador, que era o Paul Falkenberg lá, que ajudou ele na montagem, estava presente no set e tudo mais. Mas de qualquer maneira, no roteiro sempre tinha numa cor, eles datilografavam numa cor lá as falas, né? E noutra cor as instruções de câmera, né? E também já davam definições de corte, né? Já meio que delineavam todo o trabalho de montagem. Também não era assim que o montador mas só que nesse caso tinha a questão do som. Então a secretária até fala que nessa vez teve uma complicação porque tinham 3 cores diferentes no roteiro. Agora tinha mais uma cor que era referente ao som. Ele já definia ali onde que entrava cada som e tudo mais, já era um complicador para aquela época. Mas é interessante a gente pensar que a gente vê a pensar um roteiro, parece que é uma coisa simples, mas é uma obra de criação, ainda mais nesse momento, né, em que ele tinha um elemento novo, o som, como que eu vou, né, colocar aquilo ali. Fazer o negócio interessante com o som, né? Essa coisa do roteiro também é interessante porque ele tem uma estrutura que, assim, primeiro você não tem um herói no filme, né? O que era algo comum, principalmente no cinema americano, né? Aquela figura do herói, quer dizer, quem você reconheceria como herói? Porque não Aí tem. que tá, mas talvez esse filme inicie algo que a gente vai ver até hoje, que muitas vezes, entre aspas, né, o herói é o vilão do filme, mas a gente acaba meio que não se identificando, mas a gente, porra, a gente sente uma certa pena dele no final até. Ele faz a coisa de um jeito que ele não tá ali de todo julgando, né, as atitudes daquele cara. Pelo contrário, claro né? que o cara é monstruoso o que ele faz, mas ele tá dando uma justificativa. Não é apenas um assassino porque tem uma índole um doente, né? Perversa. O cara é um doente. Inclusive ele teve em tratamento, né? E tudo mais. Aquele discurso final dele mostra muito bem isso. Mas uma coisa interessante nessa estrutura é o seguinte, porque ele começa com apresentando o filme, aí a gente vê que se trata de um filme sobre um serial killer, um cara que está matando crianças, e logo depois ele traz um bloco que mostra um filme que é de procedimento policial, né? A gente fica acompanhando as técnicas da polícia, tentando capturar esse assassino. Um trecho longuíssimo, e né? Logo em seguida, longuíssimo, e logo em seguida ele entra para um outro pedaço interessante que é os criminosos da cidade se dando conta que esse cara é um criminoso diferente e que ele tem que ser eliminado porque ele está botando em risco os negócios
escusos que eles É fazem aquela ali, né? coisa que até vira piada hoje em dia, que é o criminoso que o criminoso comum, né? Ah, não, a gente só está trabalhando, a gente só está ganhando nosso É, pão de cada dia. Não. Agora, esse cara não, esse é um monstro, ele não merece sim, esse viver. é um monstro, esse é de outra categoria. Mas o interessante é o seguinte, que esse roteiro foi baseado, né, em alguns noticiários que o Fritz Lang e a Thea von Harbour tiveram contato na época, né? Porque na época parece que estava um surto na Alemanha de serial killers, né? O que mais se aproxima a esse aí talvez seja o Peter Kürten, que era o chamado vampiro de Sim, Düsseldorf mesmo, sim. porque Não foi só o ele, cara né? que A base do não roteiro foi só foi ele, ele. tinha um outro também relevante, tal do. Como é que era o nome dele? Não, Fritz Hartmann, que era um cara também, açougueiro de Hannover, o apelido. Eles têm que ter sempre um Sim, sim. apelido, né? Senão não tem É, graça. Que esse tinha sido executado em 25. Mas tudo isso, só gente tudo boa. isso naquele clima de pós-Primeira Guerra que criou realmente um estado de ânimo na Alemanha derrotada, né? Que acabou sendo celeiro para coisas ruins que vieram depois, a gente sabe disso. Né? Então, eu acho sempre muito importante, né, quando a gente vê um filme antigo, a gente tentar contextualizar aquela história, né? Porque muitas vezes pode parecer deslocada numa outra realidade, num outro país, mas é, você repara que não só nesse filme, nos filmes alemães de anos 20 e tal, você não vê muita figura da família normal, pai, mãe. Geralmente, até você vê o caso da Elsa ali, só tem a mãe, a gente não sabe do pai, a gente não vê muitos pais ali. Isso não é à toa, né? Porque as famílias ficaram muito desestruturadas, né? Muita gente morreu no front, essa coisa toda. Então a gente ter mendigo, a dar com pau em Berlim, bandidagem. Pô, tem uma associação dos mendigos, né? Sim. Isso é que é mais Altamente engraçado. organizada, inclusive, né? Altamente Isso organizado. aí parece que foi invenção da Tia Von Harbaugh Ah, lá. Isso aí não... deve ser, deve ser. Mas essa coisa dos criminosos ajudarem a polícia, isso foi uma coisa que eles viram numa notícia do caso do Curtin mesmo, desse vampiro do Düsseldorf real. Porque parece que os criminosos se ofereceram, não sei qual foi o tamanho da Ele viu um contribuição deles, anúncio, mas eles né? se Ele viu um ofereceram. anúncio no a- jornal, o Lang, justamente botaram um anúncio se oferecendo ajuda para a polícia, Uhum. para você ver. Sim, porque Eles desenvolveram isso no filme. na época o Peter Peter Kürten o nome dele, não é isso? Isso, Esse cara, isso. ele foi muito um exemplo muito famoso de comportamento de serial killer pelo seguinte, e a relação dos criminosos do submundo com esse caso inspirou muito com certeza o filme pelo seguinte, esse fulano, ele provavelmente ele cometeu crimes, assassinatos ao longo de quase 30 anos. E ele era dado a surtos. Então, ele estava, por exemplo, vivendo num determinado local ali, até casado, daqui a pouco dava um surto, ele atacava, digamos, 10, 15, 20 possíveis vítimas em sequência. Ele esfaqueava algumas, estrangulava outras, Batia tentava, com martelo batia com também, matava com martelo, martelo. provocava incêndios Mas não eram só criminosos. mulheres, não, vá. Nem crianças, eram homens, Homens mulheres, também, entre as mas vítimas. eram majoritariamente mulheres e crianças. Mas aí o que aconteceu? A polícia não acreditava que fosse um único cara. Achava que na verdade eram vários serial killers. Então, quando cada um dos crimes acontecia, eles faziam a devassa no submundo. Prendiam um monte de gente, faziam um monte de rapas ali na região onde o crime aconteceu, e para tentar encontrar esse que seria o serial killer, que eles achavam que, na verdade, cada um desses casos aí, que muitos foram, na verdade, todos obra do mesmo cara, eram pessoas diferentes. Isso aí começou a bagunçar a vida do submundo. A ponto de É. realmente eles oferecerem ajuda porque eles não estavam aguentando mais. Quando o Curtin foi preso, ele confessou, falou, não, em tal e tal e tal lugar e tal data, tal, foi tudo eu. O cara confessou crime de 1913, inclusive, né? Ele tinha aquele Uhum. hábito de mandar bilhete, né, dizendo Sim. onde que se encontraria os Uhum. corpos e tal. Foram presas para interrogatório por conta dos crimes dele, mais de 8 mil pessoas. E dessas 8 Puta mil, merda.
pelo mais da metade ligada ao submundo. Então, realmente, a presença dele era um problema muito grande para os criminosos. Os caras Né? tinham que resolver isso. E eles chamavam ele de vampiro de Düsseldorf porque pelo menos de uma vítima ele confessou ter bebido sangue, né? Então era um negócio terrível. O cara e o background do cara era, ele tinha um pai abusivo Isso. que abusava da mãe, das irmãs. Era aquele projeto de criminoso, né? Começa ali, projeto de serial killer, com esses pais abusivos e tal. Isso aí foi inclusive deixado de fora do roteiro, né? Apesar da extensíssima pesquisa que o Lang fez, conversando com bandido, presidiário, Eles é, foram ao hospício, né? foram ao hospital psiquiátrico, tudo mais, fizeram um estudo, mas só que ele optou por puxar ali do Kirten só o que interessava para o personagem, para o Hans Becker, né? Ele deixou de fora esse background dele ali, que talvez é, causasse até uma não uma comoção, Choque não, maior, né? não um choque, mas um apelo, uma simpatia maior pelo personagem, né? Afinal de contas, ele foi abusado pelo pai, aquela coisa toda. Tal. Mas o personagem, ele acaba tendo, em determinado momento do filme, ele tem a chance de tentar se explicar, pelo menos, né? Acho que uma parte do que o Fritz Lang escutou entrevistando assassinos e pacientes psiquiátricos, uma parte das explicações que ele talvez escutou, ele colocou na boca desse personagem. E isso é uma ruptura também engraçada com essa coisa dos psicopatas no cinema alemão até então, porque no expressionismo você tinha essa coisa de, por exemplo, o monstro, o vampiro, que é uma metáfora para perversões sexuais, você tinha o sonâmbulo, o zumbi, que era uma metáfora para as multidões que estavam assistindo atrocidades estatais caladas, né? Aí você tem um assassino que ele é movido pela própria loucura, ele assume os seus crimes e ainda em determinado momento tenta se justificar no monólogo, né? É coisa curiosa, assim. Inclusive esse filme consta que o Goebbels lá, o ministro da propaganda do Hitler, teria curtido o filme, né? Gostou do filme inicial. Não, ele gostou do filme inicialmente, justamente pelo filme não ser muito piegas, mostrar uma realidade mais, né, sombria, assim, né? Mas isso antes da ascensão do partido ali, né? Que foi em 33. Porque depois, em 34, depois que o Partido Nazista já tinha assumido o poder, o filme foi banido. E aí ficou, acho que até os anos 60, se eu não me engano, sem ser exibido na Alemanha. Dizem que nesse período aí o Goebbels chegou a oferecer ao Fritz Lang a cadeira maior lá da indústria cinematográfica alemã, né? Ele seria E é tipo um verdade. chefe ali Uhum. de tudo que seria produzido. Chamou o Lang para conversar, diz que o Lang E saiu aí saiu batido, tão já foi direto Ele para. transtornado ali. foi direto pro aeroporto para se mandar para Paris. Isso. Tá certo. O Lang teria até falado, mas eu tenho ascendência judaica. E o Goebbels teria dito, a gente decide quem é judeu e quem não é. Fica sossegado. O Lang foi depois, o Peter Lorre ainda foi antes, né? O Peter Lorre, eu acho que assim que acabou esse filme, ele já emigrou. Ele era judeu até a veia, né? Judeu húngaro ali, na verdade hoje é a Eslováquia. Mas já que a gente está tocando nesse assunto da relação do Fritz Lang, o convite que ele recebeu do Goebbels e a fuga do Peter Lorre, tem um lance interessante também com o ator aí, com o Gustav Gründgens, né? O que faz o Que faz Schenkel, eu acho que é Schenkel, como é que é? Eu esqueci o nome É dele. o o líder arrombador dos de bandidos, cofres, né? O Ah. Safecracker. Que tem todo um jeitão de nazista, né? Isso, eu não sei se vocês sabem o episódio que está relacionado com ele, que é muito curioso. Não, conta aí. O filho do. Ele era casado foi casado durante 3 anos com a filha do Thomas Mann, a Erika Mann. Né? O outro irmão do Thomas Mann, o Klaus, esse ator aí, o Gundgrens, ele posteriormente ele era comunista na sua juventude, foi comunista e muito atuante. Depois ele foi notado pelas autoridades nazistas, principalmente quando ele interpretou Fausto no teatro, e ele foi convidado
a se aproximar, foi se aproximando do regime, abraçou a ideologia nazista por conveniência e acabou se tornando uma figura importante dentro da administração da arte dramática durante a Alemanha nazista. O Klaus Mann retratou toda essa história num livro em que o personagem ele colocou no ator, no Grundgens, ele colocou o nome de Heinrich Hoffgen. Ele retratou essa traição que ele fez, ele se uniu ao nazismo por conveniência e por sede de galgar o poder e ser o cara que comandou o Teatro Nacional em Berlim e tudo mais. Esse negócio dele se vender ao nazismo, ele fez esse livro que depois virou o filme Mephisto, do Steven Szabo. Ah, olha só. Esse tal personagem do Heinrich Hoffgen, que é o personagem do livro e do filme, ele é inspirado no Grundgens, que é o ator que faz o Safecracker aí no filme. Olha só, que bacana. Eu vi, inclusive, recentemente o filme, né, com Klaus Maria Brandauer e tal. É um bom filme também. Não sabia desse detalhe, não. Agora, quem também se vendeu, eu não gosto, não sei se está certo usar essa expressão, porque eu sinceramente acho que em algumas situações a pessoa vai meio que no rebanho e não sabe nem o que está se metendo e depois já é tarde mais para sair. Alguns mais mente aberta percebem a merda que está se formando e saem antes. Mas foi a própria tia von Harbour, né, que se filiou ao Isso. Partido Nazista e até por conta disso e por conta também de uma traição extraconjugal aí que ela cometeu, o Fritz Lang separou dela, inclusive sacou ela do trabalho lá no Testamento do Dr. Mabuse, que era o filme posterior, né, de 33, que eles estavam escrevendo juntos, e no meio ele tirou ela do trabalho, separou e tal. Então, Mas é curioso porque ela teve uma colaboração de 15 filmes com Fritz Lang, né? Alguns desses filmes, por exemplo, alguns principais, Metrópolis, né? Esse filme aqui, Mulher na Lua esse e foi o tal. último. Esse foi o último que eles escreveram juntos até o final, né? Mas tem os dois filmes da trilogia do Dr. Mabuse, mas é curioso que mesmo depois dessa separação, ele, para o final da carreira dele, ele filmou, fez filmes baseados em romances dela, né? Sim, sim. Por exemplo, Sepulcro Indiano, O Tigre da Índia. Esses são filmes que tiveram origem em novelas que ela escreveu. E eu tive lendo um pouquinho sobre ela, cara. Ela morreu de uma forma muito estranha, assim, muito trágica, porque foi em 1954 que ela morreu. E ela tinha sido chamada para uma exibição do A Morte Cansada, que foi um dos roteiros que ela fez com Fritz Lang, né? E na saída do cinema, pô, ela com 66 anos, ela teve uma queda lá, boba lá. Não sei se saindo do cinema mesmo, ou tentando entrar no carro, não sei. Ela teve uma queda e, tipo, morreu dias depois por complicações dessa queda aí. Negócio, né? Aqueles freaky accidents. A morte cansou de esperar ela. Pois é. Trocadilho macabro aí. Ela também, antes dela começar a colaborar com o Fritz Lang, em livros e roteiros dela anteriormente, ela tinha uma coisa meio de um clamor nacionalista, e aí depois, quando teve a ascensão do nazismo, ela acabou meio que abraçando a causa, né? Mas depois que a guerra terminou, eu não tenho certeza se ela acabou, ela foi julgada, ficou presa um curto período de tempo, que era normal com pessoas que eram artistas colaboradores. Sim, na época do nazismo. Eles não eram executados, também. Nada disso. Né? Mas depois ele meio que se reconciliou com ela, e nessa sessão da Morte Cansada, que ela ia ser a convidada de honra, né, para assistir ao filme, aconteceu esse acidente aí freak que acabou levando ao falecimento dela, né? Muito estranho, né? Agora tem outros nomes aí importantes no filme, a gente sempre cita aí, o pessoal deve falar, ih, lá vem eles com fotografia de novo, né? Opa! Mas eu acho importante porque o fotógrafo desse filme aqui é o Fritz Arno Wagner, que é um dos caras mais celebrados aí no expressionismo alemão, né? Basta dizer que ele foi o fotógrafo do Murnau no Nosferatu, né? Morte Cansada. Morte Cansada com o Lang, ele tinha feito antes, né? Ele fez Os Espiões também com o Lang. E esse filme é largamente considerado um elo muito importante entre o expressionismo e o filme noir, né, americano. Se você tem ali claramente, até não sei se dá para dizer homenagens que ele faz, ou ele traz muita coisa
do filme noir, se for para citar mais especificamente, o uso de sombras, por exemplo. Todos os personagens principais do filme a gente vê, em algum momento, o caso do próprio Hans Beckett, a primeira vez que a gente vê a aparição dele, a gente vê a sombra dele lá no Aquele cartaz, né? plano é fantástico. Depois o Loman, o chefe de polícia lá, quando ele vai descendo a escada para aquele bar subterrâneo, onde vai dar uma batida, que aquela cena eu acho fantástica, né? O que a gente vê o pessoal querendo fugir, subindo a escada, a câmera está em cima, a escada vindo de baixo, você vê o pessoal subindo e a reação deles, e a gente não vê quem que está chegando, a gente só imagina que é a polícia, porque eles param, ficam olhando assustados e começam a andar de volta para trás, e aí aparecem alguns policiais, depois vem o Loma, mas a gente vê só a sombra dele chegando pelo túnelzinho ali da escada. Então, mais um personagem que. E o próprio Grundgen, me esqueço o nome do personagem, o Safecracker lá, e também tem uma hora que ele tem toda uma fala dele que é só a sombra dele na parede, né? Então tem esse uso de sombra. Depois a gente vê umas cenas ali, aquela tradicional rua molhada da chuva, né? Que é Recurso que os sensacional para fotógrafos fotografia adoram aquilo aquilo ali, ali, né? né? Terceiro homem que o diga, né? Aquela fica totalmente brilhante, refletindo a luz, é sensacional aquilo. Então, certamente isso é um grande elo dos dois. Tanto é que erradamente muita gente coloca M como filme noir, né? É, Além disso que vocês falaram, também tem uma coisa que, é, enquanto que você tinha aquela coisa no expressionismo daquele mise-en-scène hiper estilizado, né? O fotógrafo dessa vez, o diretor de fotografia, o Fritz Arno Wagner, né? Ele também, esse filme do M, eu acho que uma coisa notável nele também são os movimentos de câmera, né? Muito interessante. Você tem uma câmera que ela passeia pelo cenário com muita liberdade, uma liberdade que você pouco via no cinema da época. Né? Você tem a câmera ali acompanhando o movimento do personagem, você tem a câmera até te pegando truques, né? Ela acompanhando a menininha andando, você achando que você na verdade está vendo pelo ponto de vista do assassino, e daqui a pouco quando ela dá uma viradinha o assassino está escondido ali atrás da porta da loja. Então até essa coisa do movimento da câmera enganar o espectador e criar expectativas que depois são quebradas e tudo mais. E uma câmera muito investigativa também. Quando tem algum detalhe, alguma coisa, a câmera se aproxima, ela mostra para você, presta atenção nisso daqui, que isso aqui é importante, ou eu quero que você acompanhe os detalhes do que está sendo feito aqui. ela funciona quase como um personagem do Isso, filme, né? isso. Também em alguns momentos. Tem muito contra-plongé quando é de cima para baixo, assim, De baixo para cima é contra-plongé. Sim, De sim. cima para baixo é plongé. Tem muito plongé, então. Tem muita cena, aquela mesa do famoso Sim. O stantiche primeiro lá, plano do filme é um plongé, né? Com as criancinhas em roda o brincando. plano das crianças brincando. E tem uma. Só para voltar para o tema do noir, tem um outro elo com o filme noir, que é o seguinte: tem um carinha chamado Edgar G. Ulmer, que vocês conhecem, né? Que nesse filme aqui foi um desenhista de produção, mas que depois foi para os Estados Unidos fazer Curva do Destino, que é um filme noir B dos mais conceituados, né? Fez um filme de terror também com o Boris Karloff e o Bela Lugosi, o Gato Preto, que também é famoso. E fez outros filmes noir menores, né? O Ulmer que você está falando? O Edgar G. Ulmer. Ele é... O Ulmer é o do Curva do Destino, lá o então, Detour, foi você isso que eu citou? citei. O filme Desculpa. B, Não Curva do escutei. Destino, Detour, só não citei em inglês. Tá. Agora, o outro que frequentou o set ali um tempo foi o Kurt Siodmak lá, que acho que ele era primo do produtor, uma coisa assim. E ele relatou o que ele viu, ele ficou chocado com a tirania do Fritz Lang, e principalmente com os maus tratos mesmo em relação ao Peter Lorre, que chegou a ficar 3 dias sem conseguir andar, tinha que tomar morfina, assim, acabou com o Peter Lorre. Peter Lorre ficou bem reticente, não quis mais saber trabalhar com o Fritz Lang tão cedo. O Peter Lorre, ele usava já a morfina por conta de um problema de saúde. Dizem as más línguas, e isso aí é meio que uma lenda, mas uma lenda que é muito crível, né? Que naquela famosa cena em que ele está tentando, que ele é levado para o julgamento ali no submundo e ele tenta fugir pela escada,
que o Fritz Lang teria dito para ele o seguinte, que na cena, que no momento seguinte ele não parecia realmente ter sido puxado escada abaixo por um grupo de pessoas. E aí dizem que ele falou, que sugeriu que o Laurie rolasse pela escada antes de fazer a cena, ele não quis. Dizem as más línguas que o Lang deu a volta, ficou naquela porta ali e empurrou o Laurie de lá de cima, né? Diz que empurrou ele 18 vezes, diz que fez 18 tomadas daquilo Que ali, bonito, cara. hein? Será? Caraca, pô, não tem limite não, Se cara. bem que na verdade no filme completo não aparece ele rolando escada toda, aparece só meio que o final ele de uma batendo, queda. Olha, mas de qualquer forma, o nego tá batendo nele lá, chute na canela. Tem um e momento dedo que no você vê olho que e- ele cai, ele bate o joelho numa ripa de madeira no chão e ele começa a esfregar o joelho. E acho que aquilo ali, aquilo ali doeu mesmo, cara. Agora, mais um, né? O Fritz Lang é mais um diretor na linha daqueles ultra perfeccionistas, né? Só que Sim. tem os perfeccionistas que sabem lidar, né? São exigentes e sabem cobrar e conseguem extrair aquilo dos atores e dos técnicos e tal de uma forma cordial. E Ele tem, era o autoritário, cara que é ele era autoritário sádico. mesmo, né? Que é o cara. Ele era sádico. O Fritz Lang dizia que era dessa maneira que ele extraía o melhor dos atores, provocando eles, Na base da chicote mesmo. perturbando eles, que um ambiente tenso estimulava a criação. Ele acreditava. Você sabe me dizer se é verdade também essa outra comentário que existe, que durante as filmagens do Metrópolis, naquela famosa cena em que está tendo uma inundação e tem criança adoidada, ele pegou tipo 500 crianças de rua, ou crianças muito pobres, e davam uma mixaria e as crianças ficaram ali, tipo, molhadas fazendo aquelas cenas durante 14 dias. Será que é verdade? Cara, eu não sei dizer, Eu mas não também duvido não. Não duvido. Mas há possibilidade, né? Conhecendo o histórico aí do rapaz. Porra, o Peter Lorre, ele tá naquela cena, dá pra ver que ele tá esgotado mesmo, assim, no momento que ele tá prostrado, né, meio que ajoelhado ali, Sim. ele entrou naquele personagem, tá excelente, assim, eu acho que, agora, ele próprio depois lamentou muito que ele ficou realmente muito marcado por esse papel, muito vinculado, diz que as pessoas fugiam dele na rua, e os pedidos, os convites todos eram sempre para fazer papéis semelhantes, de assassino, de perturbado. E você sabe que ele teve que fazer aquela cena ali, né, em francês, e acho que talvez depois em inglês, porque naquela época, com esse problema, como o som era uma inovação, o pessoal ainda não tinha resolvido muito bem como fazer para as cópias de exportação. Então você quer vender o filme como um M, falado em alemão, para o cinema francês, para distribuir o filme na França. Como é que você faz isso? Você não legendava o filme, né? Na época. Então, os recursos que tinham eram dos mais bizarros, assim, se você pensar. É o Emile Maldito. Emile Maldito. Aí o que eles faziam? Tinha sequência inteira que eles refilmavam com atores franceses. Exato. Então, aquela cena inicial, que é uma cena curtinha, rápida ali, que tem um bate-papo entre o chefe de polícia e acho que o ministro telefônica, de não né? sei o quê. Numa ligação telefônica, eles substituem os atores por 2 atores franceses e a cena rola ali adoidado. O Peter Lorre refez cenas deles. Você tem um DVD da Criterion, tem esse extra que tem uma comparação entre uma cena do filme original alemão e tem a cena que o Peter Lorre, os planos que o Peter Lorre refez daquele discurso final dele lá, que inclusive com enquadramento diferente, posição de câmera diferente. Não tem nem comparação, cara. Eu vi essas cenas aí, não tem nem comparação. Inclusive a atuação dele é muito mais contida. Não levou os tabefes, né? Não foram Elas não foram dirigidas pelo Fritz Lang, né? Essas cenas, elas eram feitas depois. Não era o Fritz Lang ali. Eu acho que algumas eram, cara, até eram, mas assim, ele fez meio que, acho que com desleixo, tipo, já fiz a versão que vale, vamos fazer de qualquer jeito pro cinema lá fora. E é curioso que eles chegam até a mudar eu acho que na versão francesa eles chegaram a mudar aquele final, né? Porque o final é muito abrupto, né? O último plano do filme, que é aquela mãe fazendo um apelo para vamos olhar as crianças, não sei o quê,
Eu revendo o filme aqui, aquilo acaba, eu falo, porra, acabou mesmo essa porra, eu tô com um problema no Blu-ray. Ficou um final aberto, na verdade, porque a gente Bem não sabe aberto. o que acontece no julgamento. Certamente ele foi condenado, mas a gente não sabe o que aconteceu. Não A gente sabe. não vê isso acontecer. Mas sabe o que eles fizeram na versão francesa? Eles fizeram um outro plano, porque eles acharam que aquilo ali terminou de forma tão down, assim, tão pessimista, que eles fizeram um plano adicional de uma mãe na janela olhando as crianças que agora brincavam livres lá, tinha uma rodinha, não sei o que, cantando no É francês. verdade. Eles criaram um final para a versão francesa, né? Os próprios franceses. É muito bizarro isso. Ainda bem que essas versões existem, porque depois a remasterização que foi feita e o filme voltou a ter 111 minutos, utilizou algumas cenas da filmagem original do Fritz Lang, né, que constam dessas cópias em inglês e francês, e que na cópia que constava na Alemanha não estavam mais, né? Era uma cópia de 98 minutos, 97 minutos e tudo mais, e aí precisaram pegar esses minutos que estavam faltando das cópias em inglês e francês. Então, foi importante. Né? E falando também sobre Peter Lorre, uma curiosidade também, e uma lenda que eu não sei se é verdade e tudo mais, mas é uma lenda bonitinha. Dizem as más línguas que quem ajudou ele a se preparar para o papel foi o Bertolt Brecht em pessoa. Eles eram amigos, se comunicavam muito, ele tinha trabalhado com o Brecht no teatro recentemente, e dizem que o Brecht teria ajudado a prepará-lo para o papel. O Brecht era um grande preparador de atores, né? Peter Lorre, outra coisa que ele reclamava muito é que ele ficou, do momento que ele foi convidado pelo Fritz Lang, que aliás, nesse ponto, tinha certeza que ele era o ator ideal para o papel desde o início, só que ele ficou 14 meses sem poder aceitar nenhum outro convite, esperando o início das filmagens. Ele fazia muito comédia, né? Então foi um papel realmente que mudou a carreira. E aí uns 3 meses, talvez, antes de começar a filmagem, ele recebeu o roteiro, beleza. E quando foi lá para começar, o Fritz Lang ficou puto da cara com ele, porque, porra, o cara já sabia que teria que assoviar no filme, ele não sabia assoviar. Mas sabe que o assovio ali do filme é até a Von Harbour que faz, né? Então, exatamente, ele não sabia assoviar o Peter Lorre. Então, algumas fontes dizem, o Fritz Lang dizia que foi ele depois, eu não sei, mas ou ele ou a tia. E meio fora do tom ali, o que acabou ficando interessante, até bom, assim, né? Porque mas é interessante isso, né? O Peter Lorre não sabia assoviar, e ele falou, você teve 3 meses para aprender, você recebeu o roteiro, dizia que você tinha que assoviar, você não aprendeu. Mas é isso. O interessante é que durante a filmagem, ou no final já dos trabalhos, o carinha lá, o Curtin, foi condenado, né? Ele foi condenado em abril e o filme estreou em maio. Estreou um pouquinho depois. E ele foi executado em julho. Foi tudo meio que na sequência ali. Gerou uma comoção conjunta, o filme e a realidade, de certa forma. E na verdade, assim, o roteiro foi completado antes mesmo dele ser preso, né, antes dele fazer confissões. Então, eles escreveram um roteiro baseado só nos testemunhos, nas pesquisas e tudo mais. Mas ainda deram uma mexida depois que escutaram, que souberam lá das confissões dele. Ainda conseguiram mexer alguma coisa no roteiro. Agora, interessante que a censura alemã chamou o Lang e falou, olha, esse filme tem basicamente tudo que a gente desaprova. Mas foi feito com tanta integridade que a gente não vai cortar nenhuma cena não. Tá aqui, pode levar. Interessante isso aí, né? Passaram a mão nele bonito, assim, né? Tipo, tudo bem, vai lá, você é importante. Porque, porra, o Partido Nazista é que não gostou muito, né? Porque quando ele comunicou que o próximo filme dele seria chamado de Um Assassino Entre Nós e meio que deu um resumo, né, do que seria esse filme do M quando ele estivesse pronto e fosse lançado, eles já meio calejados com essa história do expressionismo alemão, né? Fazer metáforas a respeito deles, eles logo falaram, isso não é sobre a gente não, rapaz, fala a verdade.
Já deram uma prensa nele ali, né? Não, e outra, né? E outra, um filme feito por um meio judeu, com ator judeu, quer dizer, Tudo errado, né, pra época ali. e principalmente querendo meio que justificar o assassinato, né? A loucura dele. Não justificar, mas pelo menos É, explicar. amenizando ali o papel do Aliás, o título ia assassino, ser né? esse, né? O Assassino Entre Nós, Murder Under Eles Us. testaram, acho que vários títulos, né? Eu acho Sim. que chegaram no título ideal, porque M é. É, o título ideal, mas você sabe que esse título veio na polícia lá de Berlim, tinha um departamento, que era o departamento de assassinatos, né? Ou seção que era conhecido como M, de Murder mesmo, né? M Division. M, tinha o logotipo, o M, M, assim, do relativo a esse pessoal ali. Então, assim, era todo mundo, se visse aquele M, ia saber que era assassinato, que era da divisão de assassinatos, né? Então, provavelmente a origem nisso ali, né? Aquele M, claro, é inicial de Murder, né? Sim. Assassino, mas tem a ver com já ser usado isso pela Mas divisão lá do. é curioso, eles testaram pensaram em outros títulos aqui também, ó, quer ver? Dois outros títulos. A cidade busca por um assassino, que seria Nossa, terrível. Não, coisa e outro horrível. pior ainda, o seu assassino olha para você. Meu Deus, esse seria título de tradução brasileira, hein? Imagina, M, Isso. Seu o seu assassino assassino está olha te para olhando. você com olhos esbugalhados. Seria algo que pintaria por Não, não. aqui, por Terra Brasílias aqui. Certamente o nome desse, É, cara. ia ser um subtítulo que eles iriam colocar, possivelmente, né? O M É. também tem relação também com essa coisa de como eles usam para identificá-lo, porque quando o ceguinho que vende balões reconhece o assovio dele, um dos garotos que tá por ali de olheiro passa giz na mão e meio que imprime uma letra M atrás do Marca ele casaco ali. dele, né? Isso é brilhante, né, cara? Isso é inesquecível, assim. Algo que você lembra do filme. Se você viu esse filme muito tempo atrás, você provavelmente vai lembrar isso, porque aquilo ali é Aí muito bem quando feito. ele é avisado pela menina, né, que ele tá com É, ele, aquela imagem do filme, né, a imagem que sempre ele aparece olhando no relacionada ao espelho filme, de costas, né? ele olhando no espelho e se assustando. Agora, o Falkenberg lá, que é o Paul Falkenberg, foi o montador, né? Tem até uma aula dele, um áudio com a aula dele como extra do DVD da Criterion desse filme. Ele, ele fala, é interessante, né? Na primeira vez que aparece a mãe da Elsie no início do filme, quando ela olha para o relógio, Hum. ele meio que critica, assim, realmente, ele fala que precisou até dar uma encurtada naquele plano dela ali, porque ela estava muito overacting, e tá mesmo, né? Vocês repararam isso? Tipo, ainda não aconteceu nada, mas a primeira olhada dela, ela já tá com uma cara, assim, de tristeza, tá quase chorando, entendeu? A menina nem se atrasou ainda, nem saiu da escola, tá tocando, mas falaram para ela sobre o que é o filme, ela já olhou assim com um olhar carregado, pesaroso. Aí, pô, deixa eu cortar isso aqui uns 2 segundos antes, porque Deu, para diminuir um pouquinho a intensidade dessa deu uma mulher ali. salvada no filme, né? Vocês chegaram a rever a ver o remake desse filme americano, feito pelo Joseph Losey? Não assisti. E não vi também o remake argentino. Ah, tem um remake argentino, né? Em 1953 fizeram uma versão argentina que chama El Vampiro Negro. Olha só, eu não conhecia isso não. É, mas Interessante. eu também não assisti, mas vou Eu, acabar procurando por aí para tentar ver, porque deve ser no mínimo interessante, né? no mínimo curioso. Eu cheguei a ver esse filme do Losey, se eu não me engano, cara. Eu lembro pouquíssima coisa, mas é um filme que não chega aos pés, cara. Esse sim é muito colocado como filme no ar, né? Até por ter sido em 51 e tal. Interessante que é do mesmo produtor, né? O É, do, Seymour Nezenbaum. parece que a Columbia Pictures chamou eles para produzir o filme nos Estados Tá Unidos, no né? nível refilmagem do Old Boy. Deixa eu te perguntar uma coisa, Fred. Você lembra quando a gente falou dos Sete Samurais? Uma coisa Sim. que marca bastante Sete Samurais é que ele foi um dos primeiros filmes ou talvez o primeiro, que mostrou aquela coisa da preparação, né? De uma determinada
de uma ação, a preparação né, que eles faziam, os planos, mostrar os planos mesmo, né, a preparação para a guerra, a preparação da equipe, do esquadrão, do que sim. viria muito filme de guerra. De certa forma, já tem isso no M, não tem? Eles fazem uma cena ali que eles mostram toda a preparação, as ferramentas, os planos e os círculos onde vão dividir as Sim. equipes, aquela coisa toda. Sabe o que eu estou falando, né? Você diz a parte do procedimento policial ali que eu falei. E depois também os bandidos, quando eles vão fazer Ah, aquela invasão do prédio e tudo mais, marcam até o horário e tudo Isso. mais, às 11 horas. Então já tem um pouco disso você também, né? Depois eu se fiquei vendo, lembrou depois a gente do fala. aquele mapinha lá que os samurais fazem, né? Também. Quer dizer, é que assim, a gente às vezes fala, não, esse foi o primeiro a fazer. Nunca é assim, né? Sempre meio Lavoisier, né? Um aproveita do outro, coisa boa é para aproveitar mesmo. Vai numa reciclagem. E eu lembrei outra. Tem uma loja de brinquedo, Não, eu fala. lembrei outra curiosidade também, né? Que parece que esse pedaço do filme com os criminosos, o Fritz Lang usou muitos criminosos de verdade, né? Recrutou os caras para fazer extra ali Uhum. no coisa. E Sim. acontecia uma coisa curiosa que os caras iam sendo presos ao longo da produção do Mais de filme. 25. Isso teve a ver também com o desenvolvimento do roteiro. Eles foram visitar instituições psiquiátricas, eles foram conversar com gente ali, marginais, pessoal Há quem diga até punguistas. que ele falou com o Curtin mesmo, né? Ele chegou a falar com o Peter Curtin lá, o Sim, assassino mesmo. foram conversar com o pessoal da polícia, eles acabaram se inteirando dessas métodos modernos de investigação, de uso de impressões digitais, análise grafológica. Então eles conversaram com todo mundo, mas acabaram chamando um monte de punguistas e prostitutas de verdade para fazer figuração no filme, por isso que estavam todos muito, muito convincentes, né? Inclusive. Bem realista mesmo, Aí a né? polícia viu aquela movimentação de maus elementos ali e falou: opa, vamos grampear quem der, né? Vamos aproveitar que tá tudo junto ali, né? E aqui tem Vamos. uma cena do filme, naquela hora que os mendigos estão na atividade lá, que aparece uma vitrine de loja e tem umas meninas, aí as mães chegam para pegar as meninas e o mendigo tá só de olho ali, né? É, E aí já reparou ali que aquela loja, o nome da loja, não sei se é o nome da loja ou a marca dos brinquedos que estão na vitrine, é Matador. Matador, eu Matador, em reparei isso espanhol também. mesmo. Matador. Matador. É Será cheio que isso foi cheio de de propósito? simbolismos, né? Claro que sim, né, porra? Cheio de Sim, sim. simbolismos. É, Matador para aquele público alemão, será que eles vão. naquela hora do naquela hora do que aparece ele olhando numa vitrine, tem um espelho, é uma coisa de facas assim, né? Tem tipo um Ele mosaico feito com tá facas paquerando uma porrada de faca ali, né? e Até ele o desviar a espelho no atenção. meio, e aparece a menina, é cheio é cheio das referências, dos simbolismos, né? E bom, e o julgamento lá, Pois afinal? é, essa parte O do julgamento julgamento. falso, né? O tal do Kangaroo Court lá, como eles se Não, referem, o nessa julgamento gíria os aí. criminosos julgando ele, né? Esse você tá querendo falar no final, né? Isso, Isso me trouxe de novo, assim, para refletir sobre como o tema ainda é atual, né? Porque há pouco tempo atrás a gente teve aquele caso lá daquele ladrão que foi preso no poste, né? E a galera queria que meio que tomar a justiça com as próprias mãos ali, né? Meio que tomou, né? Sim. Uhum. pelotão de linchamento, Isso. praticamente. Só que ali eles querem dar uma aura de julgamento mesmo, com direito à defesa, tudo, mas ele já está É, condenado desde o início, né? já está condenado. O cara faz o discurso lá, diz que tem que ser eliminado, né? Antes mesmo deles começarem a procurar, ele fala isso. Nós tem aquele discurso que você já falou aí. Nós trabalhamos para viver. A gente faz isso porque é preciso, né? A gente está na contravenção porque é preciso. Temos que dar leite lá para as nossas Ô crianças. doutor, deixa eu roubar em paz, tô Pô, tô trabalhando. trabalhando aqui, pô. Fazendo um gato net aqui, tô dando chute na barriga das pessoas na rua, mas é porque eu tenho que fazer. E o outro não, o cara é visto como um monstro mesmo, né? Sim. E um monstro que eles resolveram prender e justiçar quando começou a atrapalhar os negócios deles. Pois Porque antes não, né? antes Enfim, não tava nem aí. exatamente.
Então você vê como o motivo deles é sincero, né? Mas tem no fundo aí todo um questionamento até sociológico, filosófico, essa coisa, né? Quem tem o direito de condenar, de matar, né? Porque ali ele não tem. Aí depois chega lá os policiais e meio que salvam ele, né? É, Daquele tribunal, mas para levar para um outro. E o Estado tem? E se é um Estado corrupto? Né? é. Se é uma justiça corrupta, por exemplo, e como é que fica? Então, dá margem a mil debates esse E é, filme. e é interessante que agora eu lembrei de um detalhe também que tem tudo a ver com o que você está falando, que o Fritz Lang, quando começou a desenvolver a ideia com a Tia Von Harbour, pediu para ela, perguntou para ela, porra, qual é o pior crime que um homem pode cometer? Vamos tentar achar esse crime e vamos fazer o nosso personagem ser esse criminoso, né? E aí que eles começaram a notar essas notícias de jornal que a gente já falou aí, né? De pessoas que matavam crianças, né? Assassinos seriais de crianças e tal, e resolveram desenvolver ele. Mas é curioso porque parece que ele escolheu isso com essa intenção de chegar no final e meio que inverter a coisa, né? Porque é isso que o Alexandre falou. Você chega no final, você não está totalmente com raiva do cara. Porque ele não é mostrado simplesmente como um monstro. É, tem uma comparação muito boa. Eu não lembro mais quem que falou, que eu li, eu anotei, mas eu não estou lembrando a fonte, mas eu concordei, é, fazendo uma comparação shakespeariana, isso é a mesma pena que a gente sente até do Macbeth, né? Porque, porra, o cara é um FDP total, mas sei lá, você meio que sente a amargura dele, né? De ser corrompido de alguma maneira pelo poder ou pela aquela aquele impulso incontrolável, né? Enfim, o cara tá errado, tem que ser punido. Até o Fritz Lang fala isso. Em nenhum momento ele quer fazer apologia a passar a mão na cabeça do Hans Becker, mas ele só quer é, é até meio que aquela coisa lá, talvez, do 12 homens e uma sentença, né? Ok, ele pode até ser condenado, mas vamos pelo menos dar 1 hora, 2 horas de discussão aqui, em vez de condenar o cara assim, né? Vamos tentar entender um pouco mais. Acho que é meio que isso que o Fritz Lang se propôs nesse filme também, né? Além de no final passar uma mensagem educativa de cuidem das suas crianças. Que ele fala que ele fez o filme direcionado às mães, né? Para não negligenciarem suas crianças e tal. Mas eu tenho uma teoria que esse final dele, do filme, essa coisa mais didática, de ter uma moral no final e tudo mais, como ele já viu que o filme estava tendo certos problemas com a censura e tudo mais, você faz aquela média no finalzinho, né? No Metrópolis também acabou acontecendo isso, ele teve que mudar o final. Enfim, ele já estava meio que acostumado com essa coisa de ter um patrulhamento sobre o que é dito no filme, ter problemas com a censura, então ele já, muito escamado já, ele já, né, fazia aquela média na cena final para ver se passava, né? Botava lá o que eu sabia que a galera ia gostar, né? A musiquinha, que na verdade esse filme só tem, a música de música ou assovio, né? Uhum. Essa Não tem trilha música, sonora. vocês sabem, né? Que é uma música do Grieg. compositor norueguês, o Grieg, né, Edvard Grieg. Na verdade, era uma peça Peer Gynt do Ibsen, aquele dramaturgo norueguês também. E quando essa peça estreou, essa peça foi no final do século XIX, foi apresentada com a música composta por Grieg, especialmente para ela, né? Então eram duas suítes, cada uma com quatro peças assim, né? Quatro trechos musicais. Esse era um deles. No Salão do Rei É, da Montanha, né? isso, é. Então, não, assim, é, fica um pouco, talvez, deslocado, assim, né? Como se alguém falou, acho que foi você, né, Fred? A música meio alegrinha, assim, leve, né? Naquele momento ali, não é uma. Não, foi o Marcos. Foi Marcos.
e para um personagem tão pesado, né? Mas é um contraponto interessante, né? Que acontece muito. Eu acho que quando as vozes estão falando com ele, na cabecinha dele, dizendo para ele fazer aquelas atrocidades, essa música que ele toca, além de ajudar a diminuir o nervosismo, talvez seja uma maneira de tentar calar as vozes, só que as vozes falam mais alto do que esse assovio dele, né? As vozes que estão na cabeça dele. Então, tem jeito. Reparou uma investida frustrada dele? Eu acho que é aquela menina do espelho mesmo, que É, depois a da mãe vitrine, chega, né? o pai chega, que ele fica É a tremendo, mãe. ele dá uma balançada, ele até vai meio que de encontro à vitrine, assim, ele dá uma balançada, seca a boca, e depois chega a mãe, leva a menina, ele fica tão frustrado com aquilo, que ele vai direto para um bar e pede 2 conhaques, já reparou aquilo também, que ele tem que se saciar de alguma maneira, tem que... É, um cara totalmente transtornado, né? Aquele discurso final dele lá, né? No tribunal. Que ele fica alternando. Tem um momento ali no diálogo dele que ele alterna, né? Ich tun muss, will nicht, muss, will nicht, muss. Ele fica falando, eu tenho que fazer, não posso, tenho, não posso. Quer dizer, parece que as duas personalidades dele ali afloraram naquele I momento must, ali. Ele fica, I must, can't. can't, must, can't, must. Eu não sei se é assim em alemão, mas é algo no sentido. É o monstro que deve ser punido e que deve ser temido, convivendo no mesmo corpo com o doente que está sofrendo, que tem um sentimento de culpa muito forte. Até essa questão das cartas que ele enviava e que a gente percebe isso em outros assassinos seriais do mundo real. Essa coisa de enviar cartas é uma coisa de culpa e de meio que uma tentativa inconsciente de ser pego, né, para acabar com a própria sequência de crimes, né? E ele mesmo fala: tentem me pegar, por favor, continuem me investigando, porque eu não vou parar por aqui, né? E não para, né? Geralmente não para. Pô, Realmente é. eu fui escutar os comentários, a trilha de comentários, e pela primeira vez, eu acho que eu vi esse filme umas 4 vezes, né? Pela primeira vez eu notei uma coisa interessante, mais um simbolismo. Na hora que a mãe, no início do filme, está esperando a menina, chega um carteiro, né? Não sei se vocês lembram disso. Chega um carteiro. E Sim. o que ele entrega para ela, vocês repararam? Não é uma carta. Ele é um vendedor de romances, não é Não isso? não é bem um carteiro, né? Ele Vendedor de vence, folhetins. livro, é uma revista tipo Pulp Fiction, assim, é um crime series, uma revista Sim. de historinha de crime. Isso. Então até o cara fala, provavelmente naquela hora ali era a hora que a Elsa estava morrendo. Assim, ele Era quer um marcar Penny um momento. Dreadful, né? E outra coisa que eu reparei hoje, eu fiquei olhando para o cara e falei, eu conheço esse cara de algum lugar, o Ceguinho. O Ceguinho tem 2 momentos que ele aparece ceguinho, né, na rua lá com o óculos dele. Tem um momento no filme, não sei se vocês lembram disso, ele aparece sem o óculos, ouvindo uma música de um realejo, ele meio que ele não está No gostando chão, ele porque o tá realejo está sentado. meio arranhando, está meio fora do. Aí daí a pouco a musiquinha engrena, aí ele começa a sorrir e dançar. Eu olhei para esse cara, porra, onde que eu vi isso? Esse cara é o. Você viu a última gargalhada também, né, Marcos? Não A assisti a última última gargalhada, gargalhada. Então você não vai infelizmente. lembrar do Murnau. Filmão, tem que ver. A última gargalhada, ele é aquele vigia noturno, que é um personagem importante no filme, e no final do filme tem um final meio diferente, aí, pô, ele passa a ser quase protagonista, junto com o Ele é o protagonista carinha lá negro. do. Ele não é o carinha lá do. Que fica no banheiro lá embaixo, não é isso? Não, é o vigia noturno, aquele vigia noturno que carrega uma luzinha e depois vira meio que amigo dele no Sim, final, lembrei, que ele põe na lembrei. mesa, que ele empanturra de Vou comida. prestar Ele atenção empanturra de quando eu comida, assistir. enfim, besteira. É mais uma. Você foi falar do Grundgren, eu vou falar desse cara. Eu só não gravei o nome dele. Opa! Só não gravei o nome dele, mas enfim. Ele é um personagem muito importante no filme, né? Importantíssimo. Sim, ele que, né, fecha a É, trama ali. aí os mais. Aqueles que o Hitchcock falava, como é que é? Os verossímeis, sempre eles, não sei o que, enchendo o saco. Talvez pudessem questionar, tá, ele ouviu o cara que comprou um balão dele naquele dia assoviando essa música, mas ele não sabe que a menina que estava com ele era a menina que foi assassinada, né? Ele não tinha como saber isso aí, né? Então, por que associar
o cego, porque ele só sabe assim, no dia em que teve uma das mortes, Tinha um cara assoviando, né? tinha um cara que comprou um balão de mim que assoviou essa música, né? É. Aí depois ele ouve esse assovio uma outra vez. Por que razão ele vai falar, não, esse é o assassino, entendeu? Ok, tudo bem, deixa pra lá, não tô querendo destruir o plot, não, mas é só... Isso aí chama conveniência de roteiro, né? Licença poética. Se ele soubesse que a menina que tava com o cara que assobia foi a menina que foi morta, aí sim, aí fechou, mas ele não tinha como saber. Sim, até porque o próprio filme deixa claro que o balão que ele vendeu para ela se perdeu, ficou preso lá para cima nos fios de eletricidade e talvez nem tenha sido encontrado pela polícia, né? Mas isso é probleminha menor, sem importância. Tem mais alguma coisa para falar aí, acrescentar? Tá bem dissecado, né? Também acho. Tem mais alguma coisa aí, Marcos, para trazer? Não, acho que tá de bom tamanho, filmaço, né? Filmaço. Só recomendar mais uma vez para quem não assistiu que assista para ontem. Não, certamente, se o cara chegou até aqui nos ouvindo, né? Se a pessoa que está nos ouvindo aí, se não viu o filme, coitado, porque já pegou uma porrada de spoiler. Opa! Né? Mas... não, filme como esse, me desculpa, mas a gente não respeita spoiler, não. Inclusive, a gente tem percebido pelos comentários, não é muita gente que comenta, mas alguns fiéis aí que acompanham, muita gente comenta assim, eu tô revendo o filme porque quando estrear o episódio eu já vou estar com ele fresquinho. Pessoal... Isso é legal. Pessoal porque, guerreiro, verdade, cara. Sim. Eu não sei se você já ouviu alguma vez a gente falando isso, eu vivo repetindo isso. Isso aqui para mim é uma grande brincadeira, evidentemente, né? Não sou profissional de cinema, não sou crítico, sou só um cinéfilo apaixonado e gosto de conversar sobre os filmes. E o fazer o podcast, para mim, tem servido sempre como estímulo para rever, né, para completar filmografias, porque às vezes, vamos falar sobre sobre o Kubrick, mas tem lá um filme dele que a gente nem vai dar tanto destaque assim, mas tem um que eu não vi ainda, por exemplo. Então vou aproveitar o ensejo e vou ver. E por aí vai, e assim tem funcionado. É puxado, né? É puxado porque a gente não vive disso, mas serve como motivação, né? Determinadas, até aproveitar às vezes baixar ou comprar uma biografia e dar uma lida, é interessante, é sempre um bom pretexto. Sim, não, e como o público de podcast, né, é um público, eu diria, tenho quase certeza, né, eu não leio muitas pesquisas sobre o assunto, jovem, então provavelmente muita gente não viu, né, esse filme talvez uma parte dos ouvintes não tenha visto, ou mesmo não tem o hábito, inclusive, de assistir filmes em preto e branco, filmes que sejam dos anos 20, anos 30, etc. Alemães, né, não americanos. Isso. Mas, mesmo a gente tendo contado bastante coisa do filme, pode acreditar que a nossa capacidade oratória está longe da capacidade do Fritz Lang como cineasta. Então, mesmo você tendo ouvido a gente contar o filme, a experiência de vê-lo não vai perder nada, fica sossegado. Nem se compara. Não, isso tem até a ver isso tem até a ver um pouco com o que eu trouxe aí, falei na última gravação sobre a trilogia da incomunicabilidade. O Antonioni falava isso, porque ele não gostava nada de ser entrevistado, perguntarem para ele, explicar o filme, explicar a trama, o que ele quis dizer. Ele falava, olha, é irrelevante, o que faz a história do cinema são os filmes, não são as explicações do diretor sobre o filme. Pô, e se não é do diretor, né, muito menos é de um cinéfilo, um podcast. A gente comenta, é um papo de bar na frente do computador. Agora, ninguém está querendo dissecar ou trazer, inventar a roda aqui, né? Agora, se uma pessoa escutar ou se interessar em ver o filme, já estou satisfeito. Já é ótimo. O objetivo é esse, né? Divulgar. É isso aí. Então é isso aí, né, galera? No nosso próximo episódio a gente vai voltar com a parte 2 da nossa filmografia do Akira Kurosawa, né? Opa! Hakuchi, o Idiota, até Sanjuro. Fred Sanjuro. Isso aí, Fred Sanjuro. Filme que dá nome ao meu sobrenome falso no perfil do Facebook. Fred Sanjuro. Isso aí. Ô, Marcos, valeu, cara. Sim.
brigadão aí pela tua participação, cara. Prazer tê-lo aqui, Marcos. Eu que agradeço, eu adorei participar, gostei muito da conversa, aprendi pra caramba, viu? Eu que agradeço, pra mim foi um grande prazer e uma grande honra. Achei sua contribuição excelente, cara. Várias coisas aqui que eu não tinha, não conhecia do filme, né? Pesquisado. Deixa teu contato aí, Ó, esse lance do Mephisto aí eu não sabia. Não sabia. Boa história aquela ali. Mas deixa teu contato aí lá do Masmorra Cine, né? Imagino que seja masmorracine.com.br, é isso? Eu não- Masmorracine.wordpress.com. Tá. Isso aí. Então visitem lá o Masmorra Cine. Vocês ainda fazem o Masmorra Classic? Espero que sim, né? Porque Nós fazemos, na verdade, os projetos todos que a gente costuma fazer, o Masmorra Classic, o BPM, o Masmorra Maldita, eles todos continuam existindo. É que a gente anda com a nossa pouco tempo, a vida da gente está corrida, está meio complicada, mas sempre que possível a gente grava. Deve ter Masmorra Classic para sair em breve, inclusive. legal. Beleza. Uma linha de produtos grande, então, hein? Rapaz. A gente tem só uma linha de produção aqui, né? Basicamente. Mas é um produto de alta qualidade, então tá valendo. Tá bom, né? Obrigado. Opa, valeu. Beleza, cara. A casa é sua aí, volte quando quiser. Marcos, abraço. Legal. Vou gostar de participar outras vezes, sim, com certeza. Beleza. Abraço, Alexandre. Um abraço, Fred. Até a próxima, então. Abraço.